Tanta espinha também, jovem, né?
Salve, salve, meu aluno, salve, salve, minha aluna, professor Tiago Pereira aqui para falar com você hoje de mais um assunto importantíssimo de história. E hoje a nossa missão é pegar o que? É pegar história do Brasil, pegar o período colonial 2 aí do Brasil, esse período, esse segundo momento da colônia do Brasil, aí do período colonial brasileiro, e moer muitos exercícios. É isso que nós vamos arregaçar a boca do balão. Por quê? Você que está aí buscando a preparação para a Escola de Sargento das Armas, a ESA, a SPSEX também, o Colégio Naval, e você que sabe que tem lá no teu edital História do Brasil, mas principalmente o nosso objetivo aqui é pegar questões muito parecidas e, é claro, questões anteriores da própria ESA, para mostrar para você, minha aluna e meu aluno, como é que você pode encontrar isso aí lá na tua prova. Logo de cara, eu já quero que você atente-se para a primeira questão que a gente tem na tela. Vai lá, dá uma olhada na tela, confere na tela aí, meu aluno. Eu vou falando aqui com você, para daqui, para de cá, para de lá, para de cá, para você então pegar firme aqui, ó, nessas questões sobre o período colonial brasileiro, tá certo? Então, olha só, a primeira questão que a gente tem aí, ó, dá uma olhada na tela, a primeira questão tá dizendo lá o seguinte: em 1798, surgiu na Bahia um movimento rebelde conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, que contou com a participação das camadas sociais mais humildes. As camadas sociais, olha aqui, ó, mais humildes. Esse movimento, o que esse movimento tem como principal característica? Letra A, esse movimento pretendia fundar uma universidade e aproveitar as jazidas de ferro da região. Ó, quem tem como objetivo fundar universidade, dentro, é claro, né, das questões relacionadas aqui ao final do período colonial brasileiro, final aí do século XVIII, vai ser a Inconfidência Mineira. Olha aqui, ó, a Inconfidência Mineira, tá certo? É ela que vai pretender fazer isso aí, é ela que quer fazer uma universidade. Já no caso de aproveitar as jazidas de ferro aí na região, na Bahia, pelo que a gente sabe nesse contexto, não existia tantas jazidas assim, beleza? Então a letra A tá longe de estar certa. Letra B, contava no plano político com elementos adeptos da monarquia constitucional. Que elementos da monarquia constitucional? Esse movimento, a Conjuração Baiana, vai ter como objetivo estabelecer uma república. Uma república justamente para quê? Para eliminar as características relacionadas à monarquia. O objetivo deles, inclusive influenciados, né? Lembrando que nós temos influências intelectuais do iluminismo, lembrando também que em relação à prática existe uma influência grandiosa aqui, ó, da independência dos Estados Unidos da América do Norte em relação àquilo que está envolvendo diretamente aqui, ó, os movimentos de pré-independência no Brasil, tá certo? Então a letra B some da nossa vida. Letra C, defendia o estímulo à produção de couro e charque, principais produtos da Bahia. Não, quem vai produzir couro e charque aqui nesse contexto vai ser o Rio Grande do Sul, piazada. Aqui é mais o Rio Grande do Sul. E aí é claro que a gente sabe que também outros estados, como por exemplo o Ceará, certo? Lá na região do Crato, lá vai ter esse desenvolvimento. Aqui não necessariamente, tá? Aqui na Bahia, não. Então a letra C também está fora da nossa vida. Letra D. Foi o primeiro movimento de rebeldia no Brasil a questionar o pacto colonial. Não foi o primeiro movimento de rebeldia a questionar o pacto colonial vai ser a Inconfidência Mineira, que vai propor o quê? Olha ali, ó, vai propor a separação, vai propor o fim do pacto colonial, vai propor o fim
dos mandos e desmandos da metrópole, tá certo? Então a letra D também tá fora. E a letra E, defendia a abolição da escravatura. Opa! Isso aqui é uma característica importante, hein? Defendia a abolição da escravatura? Defendia, com certeza. E o aumento da remuneração dos soldados? Certamente, o aumento do soldo aí dos soldados era justamente, dentre os objetivos claros aí dessa conjuração, dessa conspiração aí, a revolta dos alfaiates, ou conjuração baiana, temos então esses dois objetivos. Só lembrando a você que é difícil não enfrentar, não pegar questões relacionadas aos movimentos, só lembrando, movimentos emancipacionistas. É difícil, tá? É muito difícil, é raro não pegar questão aí na prova da ESA relacionada a movimentos emancipacionistas. Tudo bem que às vezes cai lá também, como a gente teve agora na última prova, questão relacionada aí também, nesse caso, não só o período colonial, essa segunda parte aí do século, metade do século 17, 18, é claro, até o começo do século 19, a parte relacionada aos conflitos, olha lá, nativistas, aos conflitos nativistas, quais seriam eles? Aqueles que estão relacionados às contestações locais, por exemplo, a revolta a Guerra dos Mascates, a revolta de Filipe dos Santos, a famosa Revolução de Vila Rica, a revolta de Vila Rica, a conjura lá do Amador Bueno, entre outros movimentos, certo? Tranquilo? Então, letra E para nós nessa primeira questão aí, beleza? Próxima questãozinha que a gente tem aí, para pegar firme, diz lá o seguinte, só lembrando a você, corta para mim aqui, corta para mim, Jorginho. Só lembrando a você que nós estamos falando sobre o quê? Período colonial 2. Só lembrando, é claro, nós fizemos esse recorte aqui, para especificar, dentre as principais características políticas, econômicas, sociais, culturais do Brasil dentro desse contexto, o que você pode enfrentar, você que está buscando essa preparação fortíssima aí para a ESA, o que você pode encontrar em relação a esses assuntos, tá certo? Bora para essa questão, bora para a próxima questão ali, A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves foi uma medida tomada pelo regente Dom João, certo? Beleza. Qual o objetivo? Qual era o objetivo de elevar o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves? Vamos pontuar aqui quando que isso aconteceu, porque é importante? Vamos. Um detalhe importantíssimo, tá? No ano passado, na prova aí de 2020, agora a gente está aqui em 2021, certo? Na prova de 2020, caiu uma questão que colocava dois importantes acontecimentos. Um é a abertura dos portos às Nações Amigas, 1808, e o outro é esse aqui, elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. E aí a questão falava sobre o aspecto político vinculado à ideia de autonomia do Brasil, que indica, é claro, que o Brasil estaria encaminhando-se para a sua independência. Olha só, esse aqui é um assunto também recorrente, esse aqui é um assunto que também, de vez em quando, cai aí nessa prova. Olha lá o que diz a letra A. Qual que seria o objetivo da elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves? Letra A. Teria o objetivo de aumentar o seu poder pessoal, pois ele passou a dominar um império que englobava as colônias espanholas na América. Não é essa a ideia, não é esse o objetivo. A ideia não é isso aí não, tá? A ideia não é isso aí não. A ideia era simplesmente o quê? O objetivo, é claro, está mais relacionado à Europa do que aqui à América, tá certo? E principalmente considerando o seguinte, que área colonial espanhola ele passou a dominar? O que acontece, que a gente sabe, é que há um processo de invasão, olha aqui, tem um processo de invasão
a um território espanhol, invasão à Cisplatina, tá? Invasão à província Cisplatina. Isso aqui acontece, pesada Cisplatina, invasão à Cisplatina acontece, certo? Agora, que o cara quer aumentar o poder pessoal, mais poder do que já tinha aqui na América, como? Só lembrando, detalhe importante, o Brasil foi o único território, foi o único país que manteve-se íntegro, coeso, unido, e a manutenção, né, dessa característica política deve-se muito à articulação e ao poder de Dom João, que ainda aqui, como vocês viram no enunciado da questão, nem é chamado de Dom João VI ainda, certo? Então a letra A, some da nossa vida. Letra B, objetivo de unificar as coroas de Portugal e Espanha, que era denominada pelos portugueses de País de Algarves. Putz, Algarves, para quem não sabe, é a região mais procurada no verão português, certo? Uma parte relacionada ao Mediterrâneo, uma pequena parte aí ao Atlântico, mas que está geograficamente unida junta ao país Portugal. Então não é o Brasil o território de Algarves. A galera fica pensando até quando fala, né? O Brasil basicamente foi levado à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. É porque historicamente esse é um território que vai pertencer a alguém, né? A alguma pessoa aí de fora do território português, mas que depois, no processo de unificação portuguesa aí no século XIV, vai voltar a fazer parte desse território, certo? Então não é unificar coroa nenhuma, ele não tinha essa pretensão. Letra C, de melhorar a defesa do Brasil contra as constantes invasões de franceses e ingleses que saqueavam as nossas cidades litorâneas. Olha, tá errado porque os ingleses não saqueavam a costa brasileira, porque os ingleses são parceiros econômicos, políticos, militares do Brasil. Já os franceses, a gente não pode falar a mesma coisa. Essa parceria não acontecia, certo? Essa parceria não acontecia nem lá na Europa e nem aqui na América, não é mesmo? E aqui na América, o que o Brasilzão vai fazer? Vai zoar com os franceses também, Dom João chegou aqui e tocou o terror na cabeça dessa galera. Falou, não vou deixar barato o que Napoleão Bonaparte fez com a gente lá em 1807, certo? Na letra C, tá equivocada. Letra D, o objetivo de obter o reconhecimento da dinastia de Bragança, que é a dinastia a qual ele faz parte, por parte do Congresso de Viena, reunido na Europa e dirigido pelos países que derrotaram Napoleão. Presta atenção aqui, você se liga no negócio. A prova, a ESA, tem lá no edital, desculpa estar berrando, mas é para chamar mesmo a sua atenção, tá? Essa prova tem lá no edital assim, ó, História do Brasil. Aí você vai falar assim, puta, mas que... Eu ia falar um palavrão, ainda bem que eu não falo palavrão. Que negócio é esse de Congresso de Viena? Que porra é essa, marreco? Congresso de Viena vai ser a junção dos países europeus que acabaram sofrendo com as invasões napoleônicas. Já viu falar em Napoleão Bonaparte? Já viu, né, bebê? Então, Napoleão Bonaparte entrou em alguns países, deu uma zoada no plantão, aí a galera ficou pistola com ele, falou, nós vamos resolver essas diferenças aí, maluco, e fizeram o quê? Resolveram. E aí, olha só, os países europeus, depois que Napoleão Bonaparte foi preso, decidiram o seguinte, olha só, agora, todos aqueles países que antes eram comandados por monarcas, por reis, as monarquias, as casas, as famílias que governavam podem voltar a governar por conta do famoso princípio de legitimidade. Olha que bonito. E aí, o Congresso de Viena vai falar, tá, quem é que governava Portugal? Era a dinastia de Bragança. Onde é que está a dinastia de Bragança? Tá lá no Brasil. Beleza. Chama os caras lá. Chamou. Dom João VI, que era o herdeiro, falou, seguinte, meu irmão, eu governo Portugal, mas eu governo de um outro território, que também é Portugal. Como assim? É que eu elevei o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Chupa essa manga, chupa essa uva. E aí o que a galera ia fazer? Ia fazer nada, né? Ficaram pistolito com o Dom João? Ficaram, mas o cara tá errado? Não, estava no direito dele, estava governando lindo, bonitamente, tá? Mas isso, é claro,
meu aluno e minha aluna, não querendo se gabar, claro que você que está aqui com a gente, você que está atento, você que está assistindo as aulas, quando nós estamos trabalhando isso, certo? Eu ou Newton Márcio, a gente fala nesse contexto, a gente não deixa você abandonado, a gente não deixa você jogado ali, você tá ligado nisso, né? A gente vai lá e fala, ó, é o seguinte, ó, tem o Congresso de Viena, então por isso que foi elevado o Brasil ao Reino Unido. Você tá entendendo? Você se ligou, meu aluno? É isso aí. Então, para nós, a correta, olha lá na tela, é essa letra D. Apenas para desencargo de consciência, vamos ver o que tem nessa letra E, safadinha aí, ó. Com o objetivo de satisfazer a cobiça das elites brasileiras, que com essa medida tiveram acesso às minas de prata de Potosí na Bolívia, kkkk, mina de prata de Potosí na Bolívia pertencia à Espanha. Você acha que a Espanha ia permitir ao Brasil acessar essa riqueza única no seu território colonial? Claro que, obviamente, não. Então a letra E está errada. Beleza? Simbora para a próxima. Vamos lá. Questão 3, olha só. Entre os diversos movimentos organizados por particulares de interiorização do Brasil, a partir do século XVII, tivemos um que se notabilizou para a busca de índios para torná-los escravos. Olha aqui, pesada, questão quente. Olha aqui, ó, dica quentíssima aqui, ó, 2021. Olha aqui, ó, órgão, ESA, tá vendo? Olha aí, pesada, aqui o sistema é bruto, tá? Qual é esse movimento? Ou seja, esse movimento de busca de índios é conhecido como, letra A, sertanismo de contrato. Presta atenção. Olha aqui, ó, sertanismo de contrato, tá? Olha só, o que mais que a gente tem aqui, ó? Bandeirismo de preação. Esses dois movimentos aqui estão relacionados diretamente ao movimento conhecido como bandeirantismo. Então está ligado aos bandeirantes, tá certo? Beleza? Sertanismo de contrato não era a atividade de buscar indígenas. Sertanismo de contrato era mais simples. Até quando nós corrigimos essa questão aí no gabarito extraoficial, falei para você lá, ó, fica tranquilo que essa questão aqui nós vamos moer, nós vamos mandar fácil, golaço, que essa questão não tem como errar, tá? Então, quando alguém tinha algum problema num quilombo, quando alguém tinha um problema com algum escravizado fugido, ou queria aniquilar a vida de alguém, alguns indígenas, aí esse camarada, claro, lá no período colonial, contratava o bandeirante ia dar conta, dar cabo do quê? Do seu objetivo. Contratava o cara, cumpriu a missão, acabou o contrato, certo? Então, sertanismo de contrato não está relacionado à busca de índios. Busca de índios tem uma ação dos bandeirantes mais específica. Qual que é? É a letra E. Bandeirismo de preação. Preação, olha aqui, pesada, preação ou busca de índios é basicamente essa ação colocada em prática pelos bandeirantes aí ao longo do período colonial, tá certo? Beleza? Tranquilo? Vamos ver o que tem nas outras aí, ó. Letra B, extrativismo sertanejo. Extrativismo sertanejo só pode ser alguma coisa relacionada à extração das drogas do sertão, certo? O que pode ter envolvido aí, basicamente, o ciclo das monções, né? Ou a exploração, o bandeirismo de monções, tá certo? Escravismo de conquista. Escravismo de conquista, não sei o que é. É escravizar o que? As pessoas tem a busca de indígenas para vender eles como escravizados, certo? Entradas, na letra D. Entrada eram as expedições oficiais colocadas em prática aí pelos portugueses, com o objetivo de explorar também, da mesma maneira que os bandeirantes, só que os bandeirantes eram expedições particulares, certo? Já no caso aí das entradas eram expedições oficiais. Pronto, matamos essa questão, fácil pra caramba, caiu aí em 2021. Beleza? Tranquilidade? Suave na nave, tá tranquilo pra caramba, né? Vamos pra próxima então, pesada? Vamos pra próxima questão. Entre as consequências da atividade mineradora na colônia do Brasil nos séculos 17 e 18, é incorreto. Olha aqui, ó, olha aqui, ó, olha a lazarenta aqui, ó.
incorreto afirmar que favoreceram. Quando você pega aí, ó, essa palavra incorreto, você tem que ficar muito ligado, tá? Porque ela quer saber o quê, ó? Entre as consequências da atividade mineradora na colônia nos séculos 17 e 18, é incorreto afirmar. Então, vamos achar o que é incorreto. Letra A, o enfraquecimento do mercado interno. Se essa questão ou alguma coisa parecida com isso tivesse caído desse jeito e do jeito que está aqui, justamente a letra A, aí você vai falar assim, porra, pior que essa aqui mesmo. Por quê? É até o contrário. A atividade mineradora, o ouro, acaba fortalecendo. Olha aqui, ó. Ele acaba fortalecendo o mercado interno, porque ele vai dinamizar as atividades econômicas, principalmente porque, olha aqui, ó, olha aqui o bizu, ó, economias complementares, tá? Se liga no bizu aqui, ó. Presta atenção. O camarada que vai lá para a área da mineração, ele vai lá trabalhar com atividade mineradora, não é igual açúcar, não é igual o cultivo, seja lá do que for. Você está cultivando cana-de-açúcar, dentre as principais atividades econômicas aqui, algodão, criando gado, você tem uma dinâmica diária, mas você depende muito do tempo, certo? Você plantou o negócio, você precisa esperar, beleza? Agora, no ouro não, é todo dia. É constante. Então, a todo momento você está ali empenhado, você está ali firme na missão, explorando, que é um negócio difícil pra cacildes. Aí o que acontece? Você precisa, no mínimo, ter alguém que lhe forneça as coisas. Você vai lá e trabalha, você tem a grana e você compra basicamente já tudo que quase pronto, tudo quase meio que pronto, certo? E é aí que as atividades econômicas complementares, principalmente, olha aqui, ó, principalmente ligadas ao, olha lá, ó, comércio, piazada, comércio, vão acabar sendo extremamente satisfatórias, certo? E vão dinamizar as atividades econômicas. Aí a gente tem o quê? Aqui, por exemplo, vindo daqui do sul do Brasil, vindo do Paguamá, do Tchê, carne, charque, couro, tá certo? E vários outros produtos de vários outros lugares. Então é o contrário, não enfraqueceu o mercado interno, pelo contrário, até dinamizou. Agora, outro bizu para você, quando nós falamos no ouro, outro bizu essencial. Olha aqui, ó. Com o ouro, atividade de exploração do ouro, nós temos aí, ó, outra situação extremamente importante, que é o processo de interiorização agudo da colônia, tá? Inclusive, a gente já vê aqui, ó, entre as corretas, olha aqui, ó, aquilo que está correto, nós achamos a incorreta, beleza? Mas olha lá, a letra D fala sobre a conquista do Brasil Central, tá certo? Povoamento da região das Minas, inclusive é o primeiro surto populacional, desenvolvimento dos centros urbanos, o desenvolvimento urbano e a integração econômica da colônia. Tudo isso aí tá certo, tá diretamente relacionado ao ouro, tá? Outro bizu importante, bizuzaço extremamente importante, assim, ó, olha aqui, ó, comparações. Que tipo de comparações? A sociedade do ouro, que acontece lá na sociedade do ouro, e o que acontece na sociedade do açúcar, tá? Você pode até fazer uma tabela ali, beleza? Colocar ali período, principais atividades econômicas complementares, certo? Mão de obra assalariada, mão de obra escrava, pode colocar ali tudo isso. Beleza? Tranquilidade? Vamos para a próxima, piazada. Vamos para a próxima. Se liga aí, ó. O alvará de 1º de abril de 1808, revogou o alvará de 1785 de Dona Maria I, também conhecida carinhosamente como estava autorizado a desenvolver manufaturas. Contudo, havia 2 fatores que se tornaram um obstáculo ao desenvolvimento da indústria brasileira, os quais eram os ou as, que fatores eram esses?
Letra A escravidão era um fator? A escravidão era um fator que é considerado como um obstáculo, principalmente por quê? Porque não tem mão de obra assalariada para comprar. Tem o escravo infelizmente não ganha salário, não tem o que comprar, certo? Então vai fazer o quê? Vai comprar nada. E a concorrência inglesa? É claro, a Inglaterra, olha aqui, ó, a Inglaterra, nesse contexto aqui, ó, está na primeira revolução industrial. Então a Inglaterra quer vender os seus produtos. A Inglaterra, basicamente, é o único país que produz e não quer dividir esse mercado com ninguém. Então, a letra A é a nossa correta. O que diz no restante das afirmações aí? A letra B. Interesses dos cafeicultores, para tudo. Que cafeicultor? Nem tem cafeicultor aqui ainda, tá? Letra C. Interesses dos mineradores e dos produtores de açúcar. Minerador? Produtor de açúcar? Você acha que essa galera está preocupada agora aqui em barrar a atividade industrial? Tem muita gente aqui, ó, que ou quer manter, no caso da produção de açúcar, ou quer manter a produção, porque tem uma visão mais fechada em relação à economia, e poucos mineradores tinham aí a ideia de ser empreendedor. Na letra C também não. Letra D, concorrência holandesa e os interesses dos cafeicultores. Os holandeses basicamente queriam saber do quê? Que venda o melhor, não é nem que vença o melhor, é que venda o melhor, certo? Cafeicultor, como a gente já falou aqui na letra B, não tem ainda cafeicultor nesse período. E a letra E, concorrência do ZEWA. Os Estados Unidos da América também não estão assim com essa bola toda aqui nesse contexto. Os Estados Unidos está se reerguendo da guerra, certo? Da independência. E de novo, interesse produtores de café, não tem café aqui ainda, piazada. Então ficamos aí com a letra A. Piazada, vamos para a última questão relacionada à história do Brasil do período colonial, nessa segunda parte do período colonial. A gente está chamando de período colonial 2. As lutas do período colonial são divididas em revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas. Entre essas últimas, podemos incluir as revoltas emancipacionistas. A gente já pegou a primeira questão falando sobre uma revolta emancipacionista. Emancipacionista de quê? Emancipação, ou seja, autonomia, independência política, certo? Nativista de quê? Problema interno, DR, conflito local, regional, nativo, beleza? Letra A, revolta de Vila Rica. Revolta de Vila Rica vai acontecer em 1720, lá em Minas Gerais. Problema todo, uma questão interna, a questão da criação das casas de fundição. Casa de fundição. Então, não. Treta interna, beleza? B, revolta de Palmares. Essa revolta de Palmares vai desenvolver-se lá em meados do século 17, conflitos relacionados ao quilombo dos Palmares. Também é uma questão que aí não é emancipacionista. Letra C, revolta dos alfaiates, também conhecida como Conjuração Baiana, certo? Basicamente são 3 revoltas emancipacionistas. Revolta dos alfaiates, Inconfidência Mineira, deixa eu colocar aqui para você, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Inconfidência Mineira, 1789, e, é claro, a terceira delas vai ser qual? A Revolução, olha lá, Revolução Pernambucana, piazada, Pernambucana de 1817. Certo? Beleza? Tranquilo? Agora fechou aí, formou, hein? Revolta dos Mascates de 1710 é um conflito nativista e a Revolta de Amador Bueno, 1641, também é um conflito nativista. Uma lá em Pernambuco e a outra aqui em São Paulo. Fechou, piazada, tranquilaço, meu aluno e minha aluna, eu espero que isso aqui leve você à tão sonhada aprovação. Conte comigo para o que você precisar, tamo junto, vamos pra cima e vamos quebrar a banca! Beijão, até mais, valeu! Salve, piazada e meninada que tá aí, ó,
no YouTube. Salve, salve, você que tá aí. Já começamos direto, né? Já começamos aí, ó, com o pezão no acelerador. Bora, vamos, que começou. A galera que tá aí também no Instagram, tamo junto aí, ó. Arthur Muniz, tamo junto. Bernini, obrigado, Dionilson, valeu, cara, tamo junto, valeu mesmo, obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração aí, ó. É isso aí, Josipai, Hércules Moreira, tamo junto, Leco. Cadê quem mais aqui? Bernini Gustavo, é isso aí, Valdão, tamo junto, galera, tamo junto. Vamos me despedindo aqui, ó, da galera do Instagram, quem tá entrando, daqui a pouco vai lá, então no canal do Alfacom no YouTube, beleza, moçada? Estamos juntos, é isso aí, papai. Agora pra você que tá aqui, ó, você que tá aí, já foi lá, já seguiu o canal do Alfacom, o Alfacom Militares? Você já seguiu? Vai lá, procura no YouTube lá, Alfacom Militares, tá certo? Vai lá, procura lá, ó, Alfacom Militares. Vai lá, integra essa rede também, certo? E para você, é claro, que ficou com alguma dúvida, ficou com alguma pergunta aí, ó. Qualquer coisa, os de monitores online, Miguelzeira, tamo junto. Selva, João Vitor, é isso aí, Selva, moleque. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, ficou com alguma dúvida? Vai lá, manda lá no meu Instagram, @professor Thiago Pereira. Chama na DM, bebê. Pode mandar sua pergunta lá, certo? Tranquilidade. Agora vamos ao próximo aqui, pesada. Vamos ao próximo aqui, ó. Deixa eu fechar esse. Já vou abrir o outro aqui, ó. Já vou chegar moendo aqui no que, ó. A gente já vai agora bater firme agora no primeiro reinado. Então a gente acabou de falar aí finalzinho do período colonial, que ainda tem algumas características do governo de Dom João VI. Agora a gente fala nas características de Dom Pedro I e o período regencial, beleza? Salve, salve meu aluno, salve, salve minha aluna, professor Thiago Pereira, para falar com você hoje aí, ó, de questões relacionadas a essa prova maravilhosa da Escola de Sargento das Armas. Selva, piazada e meninada, selva! Aqui não é brinquedo não, rapaz, aqui não é brinquedo não, aqui a gente pega firme, porque a gente mata tudo, mata e mostra. Olha aqui, pá, puf, tira e queda. Certo? Piazada, seguinte. Então nós estamos aí, ó, nessa missão extremamente importante e hoje nós vamos falar de um período, um recorte histórico temporal extremamente importante. Tem, é claro, uma assiduidade de questões nessa prova aí na banca ESA, frequentes em relação a qual período? Esse período que pega aí, ó, o governo de Dom Pedro I, aquilo que está relacionado aos fatores que antecedem o seu governo, como, por exemplo, a independência do Brasil, certo? O dia 7 de setembro de 1822. E também, é claro, além desse assunto, o período regencial, que a gente acaba vendo muito aí nessa prova também. Muito nessa prova também, pesada. Hoje eu vou dar algumas ideias para vocês em relação àquilo que já caiu. A gente vai ver. Eu quero que vocês acompanhem aí direitinho, tá? Tudo aquilo que acaba envolvendo estes dois grandes assuntos da história do Brasil imperial, certo? E se ficar alguma dúvida, chama nós. Vamos direto para a tela? Vamos lá, já quero que você vai conferindo aí na tela comigo, já quero que você vai olhando o que nós temos aí pela frente. Primeira questão que a gente tem diz o seguinte: a formação das nações latino-americanas esteve atrelada às particularidades de seus processos de independência. A América Espanhola se fragmentou em diversos estados autônomos. A América Portuguesa, ao contrário, não se fragmentou, mantendo sua unidade, aqui, ó, não se fragmentou, mantendo sua unidade até os dias atuais. Dos fatores abaixo, o único que não contribuiu para a manutenção da integridade territorial brasileira foi a... Eu quero mostrar um detalhe para você. Corta comigo aqui, Jorginho. Corta comigo aqui, por gentileza. Chega aqui comigo aqui, ó. Ó, dá uma olhadinha aqui, meu aluno. Ó, se liga aqui, ó. Ó, detalhes importantes em relação à Escola de Sargento das Armas. Em relação à história, tá?
Em relação à história, quero que você se ligue aqui, ó. Nós temos basicamente conteúdos relacionados à história do Brasil, certo? Eu não vou colocar, bater o edital, não vou verticalizar ele aqui, não, só para você se ligar. Então, esse assunto, o assunto relacionado aí, ó, à independência, certo? Independência do Brasil, ele acaba vinculando-se não somente aquilo que vai acabar acontecendo, no caso aqui do Brasil, no caso específico do Brasil, aí em 1822. Tem basicamente também, no caso aqui do Brasil, existem algumas, olha aqui, ó, influências, principalmente do que essas influências? Do que está acontecendo nos nossos vizinhos da América Latina. Aí você vai falar assim, Tiago, mas no edital tá pedindo só a história do Brasil. Se tá pedindo só a história do Brasil aqui, como é que eu vou fazer se tiver alguma coisa que peça influência da América Latina? Aí eu quero que você preste bem atenção. Você, nosso aluno, você não está abandonado, velho. Porque quando nós falamos isso, nós falamos completo, nós falamos assim tudo, cabo a rabo, certo? Quero deixar bem claro para você, só para relembrá-lo, beleza? Só para te relembrar o seguinte. Em relação a essas influências, nós percebemos que a América Latina, certo? A América Latina, chamada de América Espanhola, ela basicamente era dividida em 4 vice-reinos e 4, olha aqui, ó, capitanias. E esses 4 vice-reinos e 4 capitanias virou, respectivamente, cada um deles, um monte de país, certo? O que vai caracterizar o quê? Eles não conseguiram manter essa unidade territorial. O Brasil manteve, certo? Volta comigo aqui na questão. Volta comigo, dá uma ligada aqui, ó. Eu vou pegar só a última parte que está mais relacionada ao comando da questão. Dá uma olhada aqui, ó. A América Portuguesa, ao contrário da América Espanhola, não se fragmentou, mantendo sua unidade até os dias atuais. Dos fatores abaixo, o único que não contribuiu para a manutenção da integridade territorial brasileira foi qual? Qual foi esse fator? Letra A. Elevação do Brasil à categoria de Reino Unido junto a Portugal e Algarves. Não, esse fator é extremamente importante. Por quê? Porque isso aqui vai fazer o Brasil, olha aqui, vai fazer o Brasil elevar-se à categoria de Reino Unido, mantendo a unidade territorial brasileira. Então isso aí não contribui, não foi um fator que não contribuiu para a manutenção, pelo contrário, manteve-se a integridade territorial por conta dessa medida política, certo? Agora, a letra B, piazada, incorporação da província cisplatina e da Guiana Francesa por Dom João VI, isso aqui basicamente vai gerar um desgaste, certo? Isso aqui não vai contribuir para manter a unidade territorial, não está relacionado a isso. É um fator o quê? Um fator externo, um problemaço externo que o Dom João vai acabar procurando aí para sua cabeça, certo? Vai invadir a província cisplatina, vai também invadir a Guiana Francesa para tentar se vingar daquilo que Napoleão Bonaparte acabou fazendo e não interfere aqui na questão relacionada à manutenção da integridade territorial brasileira, tá? Já no caso a letra C, olha aqui, ó, a letra C vai dizer o seguinte: ação pacificadora de Caxias no combate a várias revoltas regenciais. Opa, essa aqui basicamente vai ser o quê? Vai ser uma medida extremamente importante. Tá longe, né? Porque isso aqui tá lá, as revoltas regenciais estão lá na metade do século XIX. Mas, vamos hipotetizar algo aqui em relação ao seguinte: se digamos que a Revolução Farroupilha tivesse dado certo, digamos que isso tivesse acontecido, automaticamente você sabe que então o Rio Grande do Sul provavelmente teria se separado do Brasil, certo? Acabaria a unidade territorial, a integridade territorial brasileira. Então a letra C, a ação do Caxias ajudou a manter a integridade territorial, por isso que não é correta. Letra D, transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, extremamente importante para manter a unidade territorial. A corte portuguesa no Brasil, certo? Mantém
aí a integridade territorial brasileira. E a letra E? Manutenção do regime monárquico após a independência, claro, porque esse regime monárquico, ele vai estar caracterizado a ideia de centralização do poder político ou centralização política. Beleza? Tranquilo? Sossegado? É isso aí, então. Ficamos aí com a letra B. Já vamos de cara para uma relacionada a um assunto também muito visível aí nessa prova. Olha só. No dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira, que tinha como características o ou a. Qual é a característica dessa Constituição brasileira? Putz, tem muitas, né? São várias características dessa primeira Constituição. Bom, vamos ver o que diz aí. Letra A, religião católica. Opa! Catolicismo como religião oficial? Manteve-se. Voto universal? Não. O voto aqui nesse contexto vai ser censitário. Ou seja, o voto era para poucos, de acordo com a renda do caboclo, certo? De acordo com a renda. Você tem aí, ó, 150 contos de réis, pode participar do processo eleitoral, beleza? Então não é voto universal, é voto censitário, letra A, incorreta. Letra B, poder moderador. Olha aqui, ó, poder moderador é característica da primeira Constituição brasileira? Com certeza. Poder moderador, também conhecido como quarto poder. Senado vitalício, também é característica dessa primeira Constituição. Pronto, matamos aí, achamos a que tem características relacionadas à primeira Constituição brasileira. Certo? Vamos ver o que tem de errado na letra C. Liberdade administrativa, as províncias. Liberdade administrativa às províncias? Claro que não, né, Piá? É claro que não. As províncias estão todas submetidas diretamente ao poder do rei. Beleza? É o rei que manda em tudo. Não tem liberdade nenhuma. Voto censitário? Opa, voto censitário era uma característica. Mas nesse caso aqui, a letra C tem uma afirmação errada, então não é verdadeira. Letra D. Magistrados nomeados pelo imperador? Com certeza, piazada, com certezamente. Mas religião protestante? Não. Então tira a letra D. Letra E. Voto extensivo às mulheres? Nesse contexto, não. Infelizmente não. Poder moderador até encaixaria. Tranquilo? Beleza? Certíssimo? Muito bem. Vamos para a próxima então, pesada? Vamos para a próxima? Vamos pegar firme na próxima aqui, ó. Olha lá. Conquistar a emancipação definitiva e real da nação, ampliar o significado dos princípios constitucionais, foi tarefa delegada aos pósteres. O que é pósteres? É poste? Não, é quem vem depois. A análise acima da historiadora Emília Viotti da Costa refere-se à proclamação da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. A análise da autora a respeito do fato histórico aponta que, letra A, apesar dos integrantes da elite nacional terem alcançado seu objetivo, o de romper com os estatutos do plano colonial, no que diz respeito às restrições à liberdade de comércio e à conquista da autonomia administrativa, a estrutura social do país, porém, não foi alterada. De uma certa maneira, o que acontece lá em relação ao 7 de setembro, processo de independência, de fato, infelizmente, não proporcionou significativa alteração em relação à autonomia administrativa e também, pior ainda, em relação à estrutura social do país. Então, a questão relacionada ainda à pobreza, questão relacionada ainda aos
problemas sociais ainda eram evidentes. Infelizmente, o que a gente percebe é que não foi colocado em prática nenhum plano, nada relacionado a aspectos nem administrativos, nem diretamente políticos e muito menos sociais. Por isso, de acordo com a historiadora Emília Viotti da Costa, está certa a letra A. Tranquilo? Vamos ver o que tem de errado nas outras aí. Vamos lá. Letra B. A independência do Brasil foi um fato isolado, no contexto americano, de luta pela emancipação das metrópoles. Claro que não, né? Claro que não. Todos os países aí da América Latina, basicamente, vão nessa pegada aqui, ó, nessa pegada que acaba envolvendo, ó, final do século XVIII e começo e início do XIX, um monte de país aqui na América Latina está fazendo esse processo acontecer, então tá fora de cogitação, fora de cogitação, letra B. Vamos ver a C. Caberia às futuras gerações de brasileiros o esforço no sentido de impor seus valores para Portugal, rompendo definitivamente os impasses econômicos impostos à colônia pela metrópole portuguesa desde o início da colonização. Você já imagina se até hoje a gente tivesse que estar tendo que falar amém ou benção para tudo que Portugal está dizendo? Putz, você já imaginou? Se bem que de vez em quando eu fico pensando, pode ser que não seja Portugal, pode ser que seja em relação a outra nação, ou a outras nações. Mas aqui nesse caso a Portugal, não. O negócio era para, naquele momento ali, a mudança acontecer, mas não aconteceram. Letra C, tira ela da sua lista. Letra D, apesar de alguns setores da elite nacional possuírem interesses semelhantes à burguesia mercantil lusitana e, portanto, afastando-se do processo emancipatório nacional, com a eminente vinda de tropas portuguesas para o país, passaram a apoiar a ideia de independência. Não. Essa burguesia mercantil lusitana, tanto é que eles não apoiaram a independência, que logo depois do dia 7 de setembro de 1822, alguns movimentos de resistência ao grito do Ipiranga aconteceram. Onde? Na Bahia, no Piauí, certo? Por exemplo, vão acontecer no Grão-Pará. Então não teve aceitação e muito menos apoio a essa ideia de independência. Então, letra D, sai da nossa vida. Letra I, como Portugal passava por um processo de reestruturação após a Revolução Liberal do Porto, no Brasil, esse movimento emancipatório apenas havia começado e só fora concluído com a subida antecipada ao trono de Dom Pedro II em 1840. Não, a gente está falando de quê? Do processo emancipatório, da independência, certo? A independência do Brasil, querendo ou não, entre os 9 anos que Dom Pedro I governou, 1822 até 1831, ali, de certa maneira, já acaba consolidando-se por conta da forma como Dom Pedro I acabou agindo em relação à manutenção da unidade territorial e, é claro, da questão administrativa voltada ao aspecto monárquico no Brasil. Beleza? Tranquilo? Suave, né? Tá fácil demais, tá suavão. Vamos para a próxima, então. Vamos chegar nessa próxima aqui, ó. Em 1831, durante o período regencial, em resposta às agitações militares e populares, criou-se pelos moderados o ou a. O que criou-se em 1831 pelos moderados? Só lembrando aqui, ó, só lembrando. Vamos chamar assim, ó, partidos políticos. Partidos políticos que existem aí no Brasil nesse contexto. Então, basicamente, vai ter aqui, ó, liberais e conservadores. Liberais e conservadores. Em relação aos liberais, nós temos dois grupos aqui, ó. Em relação aos liberais, nós temos os moderados e nós temos os exaltados. Basicamente, os moderados é quem acaba assumindo na famosa regência
regência trina permanente, tá certo? O que eles vão fazer? Bom, em meio a muitas agitações, e o mais engraçado é que o período regencial vai mostrar aí um certo avanço das ideias liberais, algumas concessões, algumas liberdades criadas mesmo assim, em alguns lugares do Brasil, algumas regiões, acabaram surgindo movimentos de contestação. Esses movimentos de contestação passam a ganhar uma força maior, principalmente a partir de 1835, quando então surgem aí os famosos conflitos liberais do período regencial, aí dentro do período colonial, dentro do período imperial brasileiro, perdão. O que acontece? Para tentar eliminar, para tentar conter essas agitações, o que surge? Surge uma instituição chamada de Guarda Nacional. Qual que era o objetivo da Guarda Nacional? Bem simples. Conter os avanços, certo? De que maneira? Através da formação de grupos paramilitares, conhecidos aí como milícias, que viriam principalmente a ajudar, a ajudar na questão relacionada à defesa. E aí a Guarda Nacional, ela está aí incumbida de agir principalmente para conter os avanços tanto das agitações populares, como até mesmo dos próprios regentes, certo? Beleza? Letra A, você é a correta. Tranquilo? O que tem de errado nas outras? Letra B, Conselho de Estado. Conselho de Estado? Não, porque o Conselho de Estado, ele vai ser abolido, piazada. Ele vai ser abolido quando começa o período regencial, lá ainda na regência trina provisória, beleza? Então, não. Clube da maioridade. Clube da maioridade vai ser estabelecido lá às vésperas do golpe da maioridade, lá às vésperas de 1840 e não aqui em 1831. Regência una do Diogo Feijó. Pior ainda, regência una do Diogo Feijó vai ser de 1835 até 1807. Por que a galera confunde muito o Diogo Feijó aqui? Porque o Diogo Feijó, ele, enquanto está acontecendo aqui a regência trina permanente, ele vai ser ministro da Justiça. Ministro da Justiça, criada a Guarda Nacional. Tá certo? Tá beleza? Tá tranquilaço? Muito bem. E a letra E? Código do Processo Criminal. O Código do Processo Criminal também é criado enquanto o Diogo Feijó era aí ministro da Justiça, mas é criado em 1832, de maneira, é claro, em que se caracteriza o seguinte: o Código de Processo Criminal foi justamente para permitir, olha aqui, ó, permitir aos proprietários rurais a possibilidade de escolha do juiz de paz. Tá certo? Eles podiam escolher o juiz de paz com base nas suas pretensões locais. Tranquilo? Beleza? Sossegado, suave na nave. Certo? Então ficamos aí nessa questão, nesse assunto. Letra A. Detalhe, piazada, detalhe. Já falei para vocês algumas vezes que quando a gente fala de período regencial, às vezes os caras cobram coisas simples, como por exemplo, qual foi a sequência dos governos? Quais foram aí, ó, olha aqui, ó, quais foram as principais ações, certo? Então, Código de Processo Criminal, Guarda Nacional, certo? Ou aqui, como também a gente sabe, olha só, geralmente cai ato adicional. Claro que depois do ato adicional tem a lei interpretativa do ato adicional, Lei interpretativa do ato adicional, tá certo? Então tem que ficar muito atento a tudo isso aí. Tranquilo? Próxima questão aí, ó. A Revolta dos Malês foi um movimento de escravos africanos, muitos dos quais eram muçulmanos, ocorrido em 1835, na seguinte província: Maranhão,
Grão-Pará? Maranhão, nós vamos ter o que aqui? Maranhão, nós vamos ter aqui a cabanagem. Cabanagem, certo? Opa, cabanagem não. Aqui no Maranhão, perdão, deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar. No Maranhão, isso, apaga rápido que ninguém viu. Aí, no Maranhão, nós vamos ter aqui, ó, a balaiada, tá? Balaiada. Aí, é aqui no Grão-Pará que está a cabanagem, aqui que estão os cabanos, certo? É na Bahia que vai acontecer a revolta dos malês. Simples objetivo da revolta dos malês. Eram escravizados muçulmanos que queriam basicamente duas coisas: liberdade religiosa e liberdade civil, ou seja, eles não queriam mais ser escravizados. Beleza? Tranquilo? Sossegado, né? Tranquilidade. Pernambuco vai ter revolta aqui no período regencial? Não. Minas Gerais vai ter revolta no período regencial? Também não. Ah, mas além dessas aqui tem a Revolução Farroupilha, tem também a Sabinada, que também acaba sendo aí na Bahia também, piazada, também. Tá certo? Sossegado? Facinho, né? Facinho. De buenas, fácil, fácil. E agora, piazada, para fechar com chave de ouro, questão relacionada ao ato adicional. Olha lá, ó. Leia atentamente o texto abaixo e em seguida responda. O ato adicional de 1834 reformou a Constituição em sentido descentralizante, com certeza. Criou as assembleias provinciais, concedendo maior poder às províncias e aboliu o Conselho de Estado. Sim, com certeza. A maior descentralização seguiu-se um recrudescimento dos conflitos e revoltas provinciais, ou seja, com mais descentralização, aumentaram os conflitos e revoltas provinciais. Nunca houve período mais conturbado na história do Brasil, de fato. As revoltas ocorridas durante o período regencial expressavam um grande descontentamento com o projeto centralizado de Estado, liderado pelas elites enraizadas na corte. Sobre as revoltas regenciais, é correto afirmar que, letra A, os revoltosos eram formados exclusivamente por grandes proprietários de terra. Não, a gente falou antes na revolta dos malês, né? As revoltas dos malês não eram grandes proprietários de terra, certo? Cuidado com essa merda aqui, ó. Exclusivamente, nunca, jamais, toma cuidado, tá? Fica ligado. Você já está vacinado, né, meu aluno, minha aluna? Vocês já estão aí plenos nisso, certo? Letra A, cai num poço. Letra B, em sua maioria, as revoltas regenciais ameaçavam a unidade... Opa, agora sim, vamos lá. Em sua maioria, as revoltas regenciais ameaçavam a unidade do império por meio de reivindicações que poderiam levar à fragmentação do território em pequenas repúblicas. Era o que simplesmente alguns desses movimentos ali poderiam ter acarretado sem problema nenhum. Beleza? Suave? Tranquilidade, né, pesada? Que isso é fácil pra caramba. Vamos ver o que tem aí de errado no resto. Letra C diz o seguinte: índios e africanos foram os grupos sociais que representaram maior resistência aos movimentos revoltosos. Que movimento de índio teve? Não teve um somente de indígenas. Teve a cabanagem, lutaram indígenas? Teve, com certeza. Mas não representa a maior resistência aos movimentos revoltosos. Lutando ao lado do governo imperial? Não, eles estão lutando contra essas medidas aí. Então, a letra C some daqui. E a letra D? A luta contra a escravidão era uma reivindicação comum a todas as revoltas. Não eram todas as revoltas que defendiam o fim da escravidão, não. Não tem dessa. Sabinada não estava falando nada de algo contrário à escravidão, certo? Não tem nada disso. Letra D também está fora. E a letra E? O sucesso dos conflitos armados contribuiu para que as províncias
alcançassem maior autonomia administrativa e suas elites pudessem implementar projetos políticos baseados no federalismo. Bem que esses caras queriam. Bem que até que aqui, durante certo momento, no período regencial, até que estava rolando aí esse federalismo. Até que então é criada a lei interpretativa do ato adicional, lá a partir de 1838, com quem? O regente Araújo Lima, que é o cara que vai então governar o Brasil como regente até o finalzinho aí do período regencial, quando então acontece o golpe da maioridade. Então a letra B também está incorreta. Meu aluno e minha aluna, eu espero que isso aqui tenha lhe ajudado imensamente e é claro, obviamente, que isso aqui leve você rumo à tão sonhada aprovação. Tamo junto, vamos pra cima, vamos quebrar a banca. Beijão, até mais. É isso aí, bichão. É isso aí, piazada. Galera, vamos fazer um rápido intervalo aqui, certo? Intervalinho aí, ó, 5 minutinhos, beleza? Não saia daí, daqui a pouco a gente volta para fechar essa aula. Não sai daí.
Salve, salve meu aluno, salve, salve minha aluna, professor Tiago Pereira, aqui falando com você hoje de mais um assunto importantíssimo de história. Hoje a nossa missão é o que? É selva, piazada. Hoje nós vamos falar de uma parte extremamente importante aí de história do Brasil, que é a parte relacionada ao segundo reinado, ao governo de Dom Pedro II e a proclamação da República. Como é que nós vamos ver isso? A partir de questões só para você botar uma fé, só para você falar assim, opa, agora acreditei, hein? Agora eu vi que a facão não é bagunça não, meu irmão. Agora vou mostrar para você que esse assunto cai. Eu não vou ficar, eu já quero pôr você na tela. Olha na tela. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Ano 2021. Banca Exército Brasileiro, prova da ESA. Volta pra mim, Jorginho. Conta pra mim aqui, ó. Você viu? Caralho, cai ou não cai? Puta que paroca, hein? Só pra você falar assim, porra, esses caras aí são bons mesmo, hein? É, piazada. Aqui assim, falou, tá falado, tá? Só pra você se ligar. Então assim, ó, vou resgatar aqui os seus conhecimentos através dessas questões que a gente vai trabalhar hoje aqui, ó, só com o segundo reinado, até, claro, os eventos relacionados à proclamação da República, só para você se ligar que, de fato, isso cai em prova. Dá uma olhada, agora vamos voltar para a questão ali, ó. No final do século XIX, a monarquia brasileira estava desgastada politicamente, o que resultou numa crise. Sobre os fatos ocorridos durante a crise da monarquia brasileira e proclamação da República, pode-se afirmar que... Então, nós queremos saber sobre os fatos ocorridos durante a crise da monarquia brasileira e proclamação da República, tá certo? O que a gente pode afirmar? Letra A. O governo monárquico não reagiu à situação difícil que se encontrava. O que acontece? O governo monárquico estabeleceu o quê? O governo monárquico percebia o que estava acontecendo em relação a essa situação, o governo monárquico sabia que existia aí algo de complicado e até tentou se manter, até tentou, de uma certa forma, não vou falar restabelecer alianças, não necessariamente, mas, por exemplo, em relação às questões do Império, né, que estão relacionadas diretamente aí à crise da monarquia brasileira, lá na questão religiosa, quando então Dom Pedro II determina que 2 padres fossem presos, ele vai falar assim, não, peraí, prender padre é algo muito forte. Então, vamos voltar atrás. Então, houve de certa maneira uma ação aí da monarquia brasileira. Não ficou simplesmente ali parada. Claro que também vamos entender o seguinte, pode ser que a monarquia nem percebeu que estava no meio de uma crise e simplesmente, sem saber que estava no meio de uma crise, ficou como? Ah, sei lá, nós não estamos em crise nenhuma. Quem é que imaginava, você acha que passava pela cabeça, assim, por exemplo, Dom Pedro II, ou a filha dele, a herdeira, Princesa Isabel, ou o marido dela, Conde de, será que passava na cabeça deles? Ah, nós vamos tomar um golpe? Claro que não. Por isso que, de certa maneira, não tem nem como falar em reação, porque eles nem sabiam o que estava acontecendo, tá? Letra A, sai da minha vida, não quero você não. Letra B, a proclamação da República foi efetivada sem a participação de militares do Exército? Vai dormir. Vai cagar na selva! Claro que o Exército Brasileiro foi quem fez a coisa acontecer. A proclamação da República foi feita por quem?
Na tarde de 15 de setembro de 1889, o exército brasileiro, comandado por Deodoro da Fonseca, dava salvas e tiros de canhão e gritavam: Viva a República, viva a República. Tá narrado lá, na coluna de Aristides Lobo, que inclusive sagrou-se chamando o povo brasileiro de bestializado, né? Pesado, vocês estão ligados disso. Então teve a participação de militares, sim. Letra C. A Igreja Católica foi a única instituição que apoiou o imperador até a sua queda. A Igreja Católica foi uma que, pulou do barco, saiu. Não é que pulou do barco, mas ela simplesmente não ficou ali, não ficou apoiando. Ela, na verdade, vai ser o quê? Vai ser uma das situações relacionadas à saída, certo? A crise. Então, a letra C também está errada. Letra D. O Manifesto Republicano já havia sido lançado no final do século XVIII. Não, o Manifesto Republicano, ele basicamente vai estar relacionado ao quê? Ao ano de 1871, certo? Então não é final do século XVIII. Vai ser aí, pouquinho para lá de meados do século XIX, certo? Letra D, sai de mim. Então só pode ser a letra E. Com a abolição da escravidão, muitos senhores de escravos passaram a apoiar a causa republicana. Claro, né, pesado? Essa galera percebeu o seguinte, olha, não teve nenhum processo, não teve nada que trouxe, de fato, indenização, certo? Olha aqui, sem as indenizações, automaticamente não teve nada. Tá certo? Beleza? E automaticamente essa galera vai apoiar a República. Melhor a República do que a monarquia. Tranquilo? Questão que caiu aí em 2021, recentíssima para você, relacionada ao tema Segundo Reinado, governo de Dom Pedro II e a proclamação da República. Fechou? Vamos para a próxima. Durante a Guerra da Tríplice Aliança, não tem uma prova da ESA, pesada que não tem Guerra da Tríplice Aliança, tá? Durante a Guerra da Tríplice Aliança contra o governo do Paraguai, os meios navais do Brasil para avançar ao longo do Rio Paraguai tiveram que vencer diversas passagens fortificadas, destacando-se entre elas, claro que o Rio Paraguai era então o meio para se chegar à capital, Assunção, e aí, é claro, a Tríplice Aliança vencer Solano Lopes. Mas quais seriam as passagens que acabaram se destacando aí? Cuevas basicamente vai ser uma das principais ações colocadas em prática pelo Paraguai, e não pelo Brasil, não pela Tríplice Aliança, tá certo? Curupaiti é uma delas, certo? A passagem do Curupaiti, lá de 1866, logo no início da guerra, é extremamente importante. Mas, infelizmente, ela é importante porque ela acaba se destacando aí nesse contexto por conta de uma derrota. Eu já vou falar um pouco mais sobre a passagem do Curupaiti, tá? Só deixa eu finalizar aqui, a passagem de Corrientes, na verdade, foi o quê? Foi uma ação também relacionada aqui ao Paraguai, uma vitória paraguaia, inclusive, dentro da Guerra da Tríplice Aliança, certo? Nós estamos procurando passagens colocadas em prática pela Tríplice Aliança, certo? Onde, então, Brasil, Argentina e Uruguai acabaram destacando-se. Então, aqui essas duas, tem duas do Paraguai, né? Essas duas aí, Cuevas e Corrientes, são do Paraguai, então sai da nossa aba. Letra B. Riachuelo, famosa batalha logo no início do conflito, tá certo? Curuzu, passagem do Curuzu, essa aqui foi importante, pesada, extremamente importante essa passagem do Curuzu, inclusive ela acontece junto aqui, junto com a passagem do Curupaiti. Na passagem do Curuzu, as tropas brasileiras tiveram uma vitória extremamente importante.
E aí, confiantes demais, acabaram tentando a passagem do Curupaiti, onde então acabam tendo a derrota. Olha aqui, vou até puxar daqui de baixo, ó. Eu já vou até puxar daqui de baixo da letra E, tá? Porque tem mais espaço aí, certo? E essa passagem do Araquari? Bom, essa aí, pessoal, acontece, vai estar relacionada aí a também uma das intervenções aí militares da Tríplice Aliança aí dentro da guerra, onde basicamente a gente tem o que aí? Tem intervenção? É do Paraguai, certo? Como, por exemplo, foi aí passagem de Cuevas e de Corrientes, certo? Então a letra B tá errada. Letra C, Araquari, a gente já falou aí que não está relacionado ao Brasil. Corrientes também é do Paraguai. E o Humaitá, opa, passagem do Humaitá. O Humaitá é importante, pesada. A passagem do Humaitá, ela acontece aí, ó, em 1868. Passagem extremamente importantíssima, que vai garantir a vitória brasileira no conflito, apesar de passagem do Humaitá, foi extremamente importante. Mas ali, Araquari e Corrientes, não. A letra D, Curuzu, a gente já viu aí que é uma importantíssima vitória da Tríplice Aliança. Mercedes e Cuevas, não. Como a gente já viu anteriormente, Mercedes, ou melhor, Cuevas não, porque é do Paraguai, e Mercedes também é uma das invasões feitas, uma das incursões feitas pelo Paraguai. Então só sobrou o quê? A letra E, galera. Curupaiti, Humaitá e Curuzu. 3 passagens extremamente importantes, 3 vitórias extremamente importantes na Guerra da Tríplice Aliança, em que o Brasil, Argentina e Uruguai vencem o Paraguai. Certo? Beleza? Claro, quem é que tem o protagonismo nessas 3 passagens? Olha lá, ó. Quem é que tem o protagonismo nessas 3 passagens? Olha lá, ó. É Brasil, meu irmão. É nós aqui, ó. Certo? Tranquilo? Vamos para a próxima, pesada? Leia a frase a seguir. Nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. Saquarema e Luzia eram os apelidos dados aos membros dos partidos conservador e liberal, respectivamente. De acordo com o sistema político vigente no Brasil Império, é correto afirmar que o relato do então senador Holanda Cavalcante evidencia o quê? O que esse relato vai evidenciar? Letra A presença de ideais políticos de igualdade e liberdade nos 2 grupos que lutavam juntos pela implantação do social... Cara, nossa, só a salada que os malucos colocaram aqui, ó. Os 2 grupos lutavam para implementar o socialismo no Brasil. Putz, então seria o quê? Deixa eu voltar aqui, ó. Conservador socialista, liberal socialista, não, socialista, socialista, conservador, conservador, liberal, liberal. Certo? No Brasil, pelo menos, é assim. Então, sai daí, letra A, sai, meus ovos. Letra B. O empenho dos políticos em buscar atender os interesses de seus eleitores, não importando serem classificados como pertencentes ao grupo dos Saquaremas ou ao grupo dos Luzias, desde que seus projetos de lei fossem aprovados. Olha, a ideia aqui é o seguinte: atender ao objetivo de eleitor, qualquer coisa menos isso. Qualquer forma. A pessoa se elegeu. Vou perguntar um negócio, quero que seja bem honesto. Quando é que o político se importa com o eleitor? No Brasil? No mundo! No mundo! Não, porque eu fui eleito, agora vai dormir, sai daí, letra B, sai. Ainda mais nesse contexto aqui, ainda mais, né? Então a letra B tá fora. Letra C. Que os 2 principais grupos políticos do Brasil Império não chegavam a representar interesses ou projetos políticos, pois aceitavam e defendiam a manutenção da escravidão e do monopólio da terra, discordando apenas na questão da centralização ou não do poder. É isso que vai dizer essa frase. Então, olha só. Nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder, está dizendo o seguinte aqui, ó.
Quando o Saquarema, ó, quando o conservador estava aqui, ó, quando o conservador estava na situação, quando o conservador estava ocupando o cargo, basicamente, ele vai assumir o quê? Ele vai assumir uma determinada postura, certo? Automaticamente, o liberal, ele é o quê? O liberal é oposição, tá certo? Agora, olha que interessante. Quando acontecia de um liberal tornar-se situação, ele fazia as mesmas coisas que os conservadores. E o conservador, como oposição, também questionava e falava: o meu projeto é melhor. Mas na prática, tudo se misturava. Beleza? Como diria Rita Lee, tudo virava bosta. Não tem. Vai ser a mesma merda. Certo? Vai fazer a mesma coisa. Critica. Quando assume, faz a mesma coisa. Ou pior. Certo? Vamos ver o que tem de errado aí no restante das afirmações? Vamos lá. Letra D. A incapacidade dos revolucionários lusíadas em implantar medidas políticas como voto universal e secreto durante sua participação no poder, no lugar dos conservadores saquaremas, que por sua vez desejavam a manutenção do voto censitário. Não, essa galera aqui, você acha que o liberal ele tá ligando para voto universal e quer saber de manter o voto censitário, pesada, tá? Beleza? A letra E diz o seguinte: o revezamento dos partidos liberal e conservador no poder foi devido a um acordo entre as oligarquias cafeeiras. Pô, tu já tá puxando coisa lá, da política do café com leite. Olha aqui, ó. Acordo entre as oligarquias cafeeiras das províncias de Minas Gerais e São Paulo, que ficou conhecido como políticas dos governadores ou política do café com leite. Ó, você viu no enunciado que tá falando bem direitinho aqui, Tá falando bem direitinho, ó. De acordo com o sistema político vigente no Brasil Império, tá? Brasil Império. Política do café com leite, a política do café com leite, ela vai acontecer na Primeira República, entre 1894 e 1930. É Império? Não, aqui é Primeira República. Então, some da minha vida, letra E. Ficamos ali, então, automaticamente ficamos ali, então, com a letra C, piazada. Tranquilo? Suave, tamo safo, pesado. Vamos para a próxima aí, ó. De 1854 a 1858 foram construídas as primeiras linhas telegráficas e de navegação e as primeiras estradas de ferro. A iluminação a gás chegou às cidades. E o número de escolas e de estabelecimentos de instrução começou a crescer. A urbanização da capital passava por uma revolução. Nos locais de maior acesso foram sendo edificados palácios, jardins públicos e amplas avenidas. Ao longo do século XIX, a corte obteve ainda outras melhorias: arborização, calçamento com paralelepípedo, iluminação a gás, bondes puxados a burro, rede de esgoto e abastecimento domiciliar de água. Caramba, quanta modernização! A partir do trecho, é correto afirmar que uma das principais características do Brasil no século XIX era, letra A oposição entre uma economia rural desconectada das economias centrais do capitalismo e o processo de modernização dos centros urbanos. Não é isso que está revelando. Oposição entre economia rural desconectada, não. A economia rural, nesse contexto, está diretamente ligada, até porque a economia cafeeira, diferentemente da mineração e diferentemente também do açúcar, ela tem uma peculiaridade que era o desenvolvimento dessa mentalidade urbana ligada ao campo, certo? Então, não tem desconexão aqui. Na verdade, tem junção, tem conexão. Letra B. A concentração de recursos em cidades escravistas, como São Paulo e Porto Alegre, em oposição à carência material de cidades como Rio de Janeiro e Salvador. Olha, embora a gente saiba que algumas capitais, é claro, possuíam algumas vantagens econômicas em relação a recursos,
mas não está dizendo no enunciado, em nenhum momento não está falando disso. Está falando da modernização como um todo, como você está vendo aí, né? A modernização não está citando necessariamente uma específica cidade, embora a gente saiba que principalmente a capital, Rio de Janeiro, claro que ela ganharia muita coisa, certo? Então a letra B está errada também. Letra C. O contraste entre as pretensões civilizadoras da corte e a violência da escravidão somada à alta densidade de negros escravizados nas principais cidades. Isso aí, basicamente, era o que, infelizmente, acabava acontecendo. Então, esse contraste, essa situação oposta que vai acabar acontecendo aí no Brasil do século XIX vai ficar evidente. Basicamente é o quê? Olha aqui, ó, essa pretensão civilizadora, certo? Com a modernização e ainda a existência de forma violenta da escravidão. Letra C é você. Vamos ver o que tem de errado na D e na E. A facilidade de integração territorial em termos de transporte e comunicação em um país de dimensões continentais densamente povoado, putz, se até hoje é difícil integrar o país, imagina aqui no século XIX. Então, essa letra D está errada. E a letra E, complexo processo de reurbanização e modernização que atingiu igualmente todo o território nacional. Ainda hoje a gente sabe que não tem integridade em relação a esse processo de modernização ou reurbanização. Imagina ainda aqui no período imperial brasileiro, por isso que a letra E também está errada. Vamos para a próxima questão. A respeito da implementação da mão de obra imigrante nas décadas finais do período monárquico, é correto afirmar que, letra A, não se limitou às áreas cafeeiras de São Paulo, tendo sido organizada com peso semelhante nas lavouras de café do Rio de Janeiro e nas regiões canavieiras da Bahia e de Pernambuco. A implementação da mão de obra imigrante, ela acabou acontecendo de forma semelhante no Rio de Janeiro, Bahia. Tinha lavoura de café na Bahia, tinha lavoura de café em Pernambuco. Nem tem café em Pernambuco, rapaz, sai daí. Então não tem café nessas regiões, por isso que não teve implementação de mão de obra. Agora, se você falar assim, tá, não se limitou às áreas cafeeiras de São Paulo. Ok, até aqui está correto, porque temos imigrantes italianos e alemães chegando, por exemplo, aqui no sul do Brasil, OBVO, tá? Óbvio, um abraço aí para Santa Catarina, um abraço para a gente aqui do Paraná, Rio Grande do Sul, tamo junto. Beleza? Então a letra A, some da minha vida. Letra B, não caracterizou uma relação de trabalho de tipo capitalista, aproximando-se mais do sistema de colonato. Praticamente é isso que vai acontecer. Inclusive, olha só, esses caras vêm no sistema de colonato para cá, exatamente, certo? Existia aí, de certa maneira, um certo fomento, certo? Um fomento em relação à vinda deles, onde o governo patrocinava aí a sua vinda, patrocinava a sua estadia, e aí, é claro, em troca de trabalho, eles acabavam pagando essa dívida, certo? Beleza? Essa é a correta. Vamos ver o que tem de errado nas outras. Letra C. A diferença fundamental da sua implementação no sul e nas regiões do norte do Império foi que, nessas últimas regiões, a mão de obra imigrante teve de conviver com a utilização da mão de obra escrava por ainda certo tempo. Olha, a gente sabe que em algumas regiões a mão de obra escrava já vai sendo eliminada, já vai acabando. Então, praticamente não teve literal convivência com a mão de obra escrava. Claro que eu não posso falar para você que não teve nenhuma propriedade. Em alguma pode até ser que teve sim, certo? Mas não foi algo comum. A letra D. A sua implementação em São Paulo decorreu das bandeiras e políticas nascidas do programa do Partido Republicano, defensor do fim da escravidão desde o seu nascimento em 1873. KKKKKK. Partido Republicano não vai ter essa pecha aí, essa pegada integral de defender o fim da escravidão. Sai dessa. E a letra E. Foi uma prática utilizada sobretudo para as regiões produtoras de cana-de-açúcar de Pernambuco. Ah, tá bom.
Ah, tá bom, que lá a galera vai querer acabar com a escravidão. É mole pra minha cabeça, né, pesado? Sai daí, sai daí! Vamos pra última! Vamos para a última questão, para a gente terminar essa parte relacionada aí ao governo de Dom Pedro II e a proclamação da República. Se liga aí, ó. A passagem da monarquia à república envolveu a ação de classes, grupos profissionais e corporações diversificadas que, após um largo período de disputas, fizeram prevalecer a nova forma de governo no Brasil. Analisando o momento histórico em pauta, marque a única opção que contém somente atores sociais ou agentes políticos que contribuíram para a proclamação da forma republicana no governo. Então nós queremos aqui quem? Esses atores sociais ou agentes políticos que contribuíram para a proclamação da forma republicana de governo. Beleza? Letra A. Cafeicultores paulistas ajudaram nesse processo? Olha, ajudaram nesse processo. Estiveram ali dentro, participaram, tiveram uma ação, beleza. Abolicionistas em geral? Não, nem todos os abolicionistas defendiam a necessidade de acabar com a monarquia e defendiam a vinda da república, tá certo? Núcleos positivistas, melhor dizendo, esses sim. Mas a letra A está incorreta porque nem todos os atores aqui, no caso dos abolicionistas, em geral, acabam sendo defensores aí da república. Letra B. Exército. Opa! Exército, beleza. Cafeicultores paulistas. Opa! Beleza também. Produtores de cana da Bahia, essa galera aqui não está também muito preocupada não em trocar a forma de governo, essa galera aqui não está nem aí para esse negócio, tá? Haja vista, é claro que já não tinham assim tão grandioso peso político, certo? Então, letra B, também tem um grupo aí que não deixa a gente assinalar. Letra C, Exército, núcleos positivistas, opa! Cafeicultores de São Paulo. Opa! 3 atores, 3 grupos, 3 agentes importantes. Pronto, letra C, você é a correta. E aí, para desencargo de consciência, né? A letra D diz lá o seguinte: Comando da Guarda Nacional. Não, essa galera não está necessariamente preocupada aí com a questão política. Milícias, que é quem faz parte da Guarda Nacional. Cafeicultores do Rio de Janeiro. Os cafeicultores do Rio de Janeiro até se envolviam com a discussão em torno da República, mas, infelizmente, esses 2 grupos aqui acabam eliminando essa possibilidade, certo? E a letra E, cafeicultores paulistas, ok, cúpula da Marinha. A Marinha de jeito nenhum. A Marinha, inclusive, vai ficar #chateada com a proclamação da República, da forma como foi feita pelo Exército. Por isso vai ter uma rixa entre Marinha e Exército. Por isso que logo em seguida vai ter a revolta da Armada. Beleza, pesada? Tranquilo? Aí depois fala em núcleos positivistas do Exército. Esses também aderem à República, mas o fato de ter a Marinha na letra E impossibilita nós marcarmos ela. Tranquilo? Meu aluno e minha aluna, quero que isso aqui ajude imensamente você e leve a tão sonhada aprovação. Tamo junto, vamos pra cima e vamos quebrar a banca. Beijão, até mais. Valeu. Piazada que tá em casa, forte abraço pra vocês. Tamo junto. Valeu aí, Lincoln Câmara. Valeu, meu querido. Tamo junto, hein? Piazada, muito obrigado aí por essa aula. Nos vemos aí qualquer hora dessa, certo? Nos vemos amanhã, falar a verdade, amanhã estamos aqui, amanhã temos um encontro marcado, cedinho, de manhã, beleza? Para pegar o restante da história do Brasil e, ó, debulhar, certo? Galera, tamo junto, vamos pra cima, vamos quebrar a banca, até mais.